Capítulo 10. Então Jeová disse a Moisés: Apresente-se a Faraó, pois deixei o coração dele e o coração dos seus servos ficar insensíveis, para que eu pudesse mostrar estes meus sinais bem diante dele. E também para que você pudesse falar aos seus filhos e aos seus netos sobre a severidade com que lidei com o Egito e sobre os sinais que realizei entre eles. Assim vocês certamente saberão que eu sou Jeová. Portanto, Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e lhe disseram: Assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a se submeter a mim? Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Pois se você continuar se recusando a deixar meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos para dentro dos limites do seu território. Eles cobrirão a superfície da terra, de modo que não será possível ver o chão. Devorarão o que lhes restou depois do granizo e comerão todas as árvores que crescem no seu campo. Encherão suas casas, as casas de todos os seus servos e as casas de todo o Egito, como seus pais e seus avós nunca viram, desde o dia em que nasceram nesta terra até o dia de hoje. Com isso ele se virou e se retirou da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem continuará a nos ameaçar? Deixem os homens ir, para que sirvam a Jeová, o Deus deles. O Senhor não percebe que o Egito está arruinado? Assim, Moisés e Arão foram levados de volta a Faraó, e ele lhes disse: Vão, sirvam a Jeová, seu Deus. Mas quem é que irá? Moisés respondeu: Levaremos os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque realizaremos uma festividade para Jeová. Ele lhes disse: Se um dia eu deixar que vocês saiam junto com os seus filhos, é porque Jeová realmente está com vocês. É claro que vocês têm más intenções. Não, só os homens podem ir e servir a Jeová, pois foi isso que vocês pediram. Com isso eles foram expulsos da presença de Faraó. Jeová disse então a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito para chamar os gafanhotos, para que eles venham sobre a terra do Egito e devorem toda a vegetação do país, tudo o que o granizo deixou sobrar. Moisés estendeu imediatamente seu bastão sobre a terra do Egito, e Jeová fez soprar um vento leste sobre o país durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste trouxe os gafanhotos. E os gafanhotos vieram sobre toda a terra do Egito e desceram sobre todo o território do Egito. A praga foi devastadora. Nunca antes houve uma quantidade tão grande de gafanhotos, nem haverá de novo. Eles cobriram a superfície do país inteiro, e aquela terra ficou escura por causa deles. Devoraram toda a vegetação e todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado sobrar. Em toda a terra do Egito não ficou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo. Portanto, Faraó chamou apressadamente Moisés e Arão e disse: Pequei contra Jeová, seu Deus, e contra vocês. Agora, por favor, perdoem só mais esta vez o meu pecado e supliquem a Jeová, seu Deus, que ao menos afaste de mim esta praga mortífera. Então ele se retirou da presença de Faraó e fez súplicas a Jeová. Assim, Jeová mudou a direção do vento, fazendo soprar um forte vento oeste, que levou os gafanhotos embora e os lançou no Mar Vermelho. Não sobrou nenhum único gafanhoto em todo o território do Egito. No entanto, Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, e ele não deixou os israelitas ir. Então Jeová disse a Moisés: Estenda a mão para os céus, para que haja escuridão sobre a terra do Egito, uma escuridão tão densa que possa ser apalpada.
Moisés estendeu imediatamente a mão para os céus, e houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e por 3 dias nenhum deles saiu do lugar onde estava, mas todos os israelitas tinham luz onde moravam. Faraó chamou então Moisés e disse: Vá, sirva a Jeová. Somente as suas ovelhas e os seus bois ficarão. Até os seus filhos poderão ir com vocês. Mas Moisés disse: O Senhor fornecerá também os animais para fazermos sacrifícios e ofertas queimadas, para oferecermos a Jeová, nosso Deus. Nossos rebanhos também irão conosco. Não se deixará ficar nenhum único animal, porque usaremos alguns deles para adorar a Jeová, nosso Deus. E nós não sabemos o que ofereceremos em adoração a Jeová até chegarmos lá. Então Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, e ele não concordou em deixá-los ir. Faraó lhe disse: Saia da minha presença. Não tente ver a minha face novamente, pois no dia em que vir a minha face, você morrerá. Diante disso, Moisés disse: Farei como o Senhor falou. Não tentarei ver a sua face novamente.